Paz do Senhor para você que me assiste aí do outro lado. Meu nome é Lúcio Trindade, eu tô aqui para trazer uma palavra de Deus para você. A mensagem que eu quero trazer está lá em 1 Samuel 25. Recomendo que você leia, né? Mas eu vou ler versículos bem pontuais para eu poder trazer uma mensagem mais curta e direta. Nesse episódio está relatando a história de Davi, um episódio que aconteceu com Davi, que um homem chamado Nabal, ele era um homem rico, só que ele era um homem tolo, ele era um homem maligno, né? Pelo menos é assim que a palavra de Deus fala a respeito desse homem. E Davi tá passando por um momento muito difícil na vida dele, assim como eu e você passamos por momentos muito difíceis, né? Mas quando você olha a vida de Davi, realmente era um momento muito difícil. Um momento onde ele estava vivendo fugido, onde ele precisava se refugiar o tempo todo em lugares diferentes, porque ele estava jurado de morte por Saul. Ele tinha que estar sempre tá barganhando, né, ali o seu serviço para continuar mantendo os seus recursos, pedindo favores a reis e pessoas para continuar tendo alimento. E nesse momento, Davi encontrou uma oportunidade em Nabal e ele oferece o seu serviço protegendo os seus servos e tudo quanto Nabal tinha, né, servindo ali de proteção, enquanto tinha alguns dos seus servos cuidando, né, apacentando os animais que ele tinha no Monte Carmelo. Então Davi tá ali se oferecendo como que alguém que vai proteger tudo aquilo que o homem tem, né? E Davi chega e num certo momento ele manda os seus servos irem e pedirem a Nabal, né, alimento, pedir aquilo que ele tivesse à mão. Agora, nesse momento onde Nabal poderia retribuir a Davi, né? Afinal ele era um homem rico, ele poderia demonstrar um pouco de gratidão, retribuir a Davi. Ele paga o bem que Davi fez para ele com o mal. Ele despreza Davi de uma forma muito absurda. E isso enfurece demais a Davi, porque quando os seus servos voltam, né, quando os mensageiros de Davi voltam com a mensagem da forma como Nabal desprezou a Davi. E Davi, então, ele já está no limite, passando por todas essas dificuldades, né? Isso que Nabal faz com ele, para ele é como se fosse a última gota. Então Davi manda os seus homens pegarem as suas espadas, porque ele desceria a casa de Nabal. E a intenção no coração de Davi era acabar com a raça de Nabal e com todos os homens da casa de Nabal. Agora, o interessante e o ponto central onde eu quero chegar nessa mensagem é que muitas das vezes eu e você somos levados ao limite. E Deus tem uma forma interessante de trabalhar. Eu imagino que naquele momento Davi estava tão cego, né, e triste e raivoso com o que aconteceu, que ele não pensou nem duas vezes. Ele simplesmente pegou, tomou sua atitude e foi. Mas o Senhor, ele tem uma forma de trabalhar. E a palavra de Deus nos mostra aqui nesse capítulo 25, na casa de Nabal, a sua esposa, ela era uma mulher bonita e inteligente, que ela era sábia e prudente. E quando ela fica sabendo que Nabal despediu os mensageiros de Davi daquela forma, ela então bola uma ideia de como poder reverter a situação. E ela manda os seus servos prepararem ali uns alimentos. E ela vai descendo de encontro a Davi. Enquanto Davi está vendo com a espada, ela está vendo com a mensagem que acalmaria, né? Com o alimento que acalmaria Davi. Que é uma mensagem muito linda. Mas eu não vou falar aqui para a gente poder trazer a mensagem um pouquinho mais curta. E ela então fala ao coração de Davi com palavras verdadeiramente profundas. E Davi então é aplacado ali, recebe o alimento que aquela mulher trouxe. E ele diz, né, eu vou desistir de fazer o que eu fiz, vou atender o que você está me pedindo. E então Davi volta e retorna. Mas não é só isso que acontece, né? No versículo 39, que é onde eu quero ler com você, Davi então recebe uma notícia de que Nabal tinha sido morto. 10 dias depois, a palavra de Deus diz que Nabal foi ferido pelo Senhor e esse morreu. E que até um pouco antes disso, quando Abigail conta o que ela fez e quando ela deixa Nabal saber o que aconteceu ou o que aconteceria,
Nabal fica horrorizado, né? Ele fica meio que surpreso, ele fica atônito com o que poderia ter acontecido com ele. Porque eu acredito que quando ele despediu os servos de Davi daquela forma, ele já estava bêbado, já estava meio alto já, ah, exagerado, né? E foi extremamente arrogante e grosseiro da forma como tratou os servos de Davi. E ela deixa Nabal então saber. E Nabal, quando ele já tinha passado o efeito do vinho, né, ele fica ali amortecido com aquilo que ele ouve. Mas 10 dias depois o Senhor vinga Davi. Essa é a forma como o Senhor ele faz com aqueles que buscam honrar. Davi, você vê que na caminhada dele toda ele tem um zelo e um amor e um profundo temor pelo Senhor. Mas ele foi levado ao limite. E nesse momento onde ele é levado ao limite, ele enfia os pés pelas mãos e ele toma uma decisão drástica onde ele sujaria as mãos dele com sangue, porque ele não poderia se vingar daquela forma. Mas o Senhor vingou ele. E no versículo 39 diz: Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. E a bênção que Davi recebeu depois de toda essa dificuldade que ele passou, né? Poder tomar Abigail por esposa e poder ver a mão do Senhor se vingando por ele, a justiça do Senhor vindo em seu favor. Eu imagino que tenha sido algo que edificou demais a fé de Davi, né? E deu um coração ainda mais grato ao Senhor. Esse é o Deus que eu e você servimos, ou você deveria servir. Ele é um Deus que está preocupado conosco, com cada detalhe da nossa vida, e que Ele não vai deixar as circunstâncias ou ninguém esmagar a gente. E se a gente permanecer fiel, Ele vai nos vingar, Ele vai nos justificar, Ele vai trazer aquilo que vai acalmar o meu e o seu coração e nos impedir de sairmos do trilho da palavra, do trilho da sua justiça. Né? Ainda que sejamos levados ao limite, o Senhor, Ele vela por mim e por você. Eu quero trazer essa palavra para edificar a sua fé, para incentivar você a ler essa passagem, que é uma passagem muito interessante. Tem muitos detalhes aqui que eu deixei de fora e que vão enriquecer o seu coração, a sua fé e a visão que você tem sobre o Senhor. Se essa palavra te abençoou, não deixe de compartilhar com ninguém. Talvez deixe um comentário aí embaixo e que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.